gente está pontuando aqui. E isso não tem a ver especificamente com a relação entre contratante e prestador do Simples, mas a gente está falando das retenções tributárias como um todo. Olha que interessante. O Estado, e aí quando eu falo Estado, é principalmente a União e os municípios, que mais exigem retenção na fonte quando do pagamento aos seus contratados. O Estado ele fica numa posição muito confortável e, através de leis que foram editadas e publicadas nesses últimos anos, ele passa a exigir do contratante que ele proceda a uma série de retenções tributárias do contratado, recolhendo para ele, para o Estado, ou seja, para os governos, aquilo que é fruto desse desconto no ato do pagamento. Isso faz com que surja um embate, uma luta entre aqueles que deveriam ser parceiros. O contratante deveria estar interessado em ter um contratado satisfeito, um contratado motivado a entregar um serviço de qualidade, mas o governo entra no meio dessa relação e, em vez de tornar essa relação uma relação mais amistosa, ele cria ali um ponto de tensão. E isso faz com que, muitas vezes, o contratante ele entre em rota de colisão com o contratado. E aí vem essa questão, Gustavo, que você colocou. Às vezes o tomador ele pensa assim de uma maneira muito, vamos dizer, limitada. Ele pensa assim, na dúvida é melhor eu fazer a retenção. Por quê? Porque eu não quero ser autuado pelo fisco. Só que ele esquece que na hora que ele faz uma retenção indevida, e isso acontece muito com a empresa do Simples Nacional, ele está prejudicando aquele que deveria ser encarado como um parceiro. E a fonte pagadora, às vezes, acha que está ganhando. Por quê? Porque ela está com a segurança maior. Não, na dúvida é melhor eu fazer a retenção porque eu fico mais seguro. E, às vezes, ela está perdendo, porque, às vezes, esse prestador, principalmente quando é do Simples e a retenção é indevida, esse prestador, sentindo a dureza daquele golpe, provavelmente ele vai querer devolver de alguma maneira. Então, às vezes, o prestador, sofrendo a retenção indevida, ele vai entregar um serviço de pior qualidade. De repente, é um serviço que envolve aplicação de material e ele vai economizar no material para compensar aquela tributação injusta que ele sofreu por conta da fonte pagadora não ser criteriosa na aplicação dessas normas. Então, a gente pode dizer que o maior interessado nessa relação jurídica e tensa provocada por aquilo que a lei exige é o governo. Quem ganha com essa briga? É o Estado, é principalmente a União e os municípios, que, inclusive, muitas vezes arrecadam aquilo que sequer, de acordo com a lei, tem direito, mas porque a fonte pagadora, aplicando de maneira linear e sem critério a legislação, acaba fazendo com que o prestador pague mais do que deve. E quando a gente fala de ISS, às vezes o problema não é nem esse, às vezes é porque no ISS a retenção é feita para o município que sequer tem direito de receber aquele imposto. E quem sofre a retenção se sente como esse boxeador aí que está sendo golpeado, se sente muito machucado por aquela decisão do tomador, decisão às vezes arbitrária.